queridos! Sejam todos bem-vindos ao nosso Tira Dúvidas! Eu sou a professora Sara Arinana, estarei aí com vocês para a gente aprender mais um pouquinho de biologia. Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo! Olha aí, aula 3, biologia. Mãe, eu quero leite! Qual a mãe que nunca ouviu isso, hein? E o nosso objeto de conhecimento é mamíferos. Muito bem, vamos lá então, vamos para a nossa dúvida. Na nossa dúvida nós temos: por que uma baleia, uma girafa e uma cadela são mamíferos? Gente, são animais totalmente diferentes. No caso, a baleia vive em outro habitat, né, são os mares, né? Vive nas águas. Por que que eles, mesmo sendo tão diferentes, eles são considerados mamíferos? Ai, gente, essa daqui era minha cachorrinha, a Rabuda. Chamava ela de Buda, porque ela era Rabuda, Buda. Gente, que linda. Mas sim, vamos lá. Por quê? Por que que esses animais são tão diferentes, mesmo sendo tão diferentes, eles são considerados mamíferos? Para toda dúvida, tem um Tira Dúvidas. Para responder a nossa dúvida, a gente vai orientar a nossa aula também por essa pergunta aqui, ó. O que faz um mamífero ser um mamífero? Ficou redundante, mas a questão é: por que que todos esses animais, e aqueles também que a gente falou, baleia, girafa, cadela, porque eles mesmo sendo tão diferentes, eles estão na mesma classe? Bem, gente, a gente vai ver que eles têm características em comum e que só eles têm. Como assim, professora? Os mamíferos, primeira coisa que a gente vai ver é que os mamíferos têm características que só eles têm. Nenhum outro grupo vai ter. As aves não vão ter, os répteis não vão ter. Então, por essas características, esses animais estão no mesmo grupo. Vamos ver essas características que são exclusivas aí dos mamíferos? Vamos começar com a característica que dá nome ao grupo. Glândulas mamárias, mamíferos porque eles mamam. Então, os mamíferos, não é? Mamíferos, eles possuem glândulas mamárias. Essas glândulas mamárias, elas vão produzir leite. Detalhe, gente, machos e fêmeas possuem glândulas mamárias, não é? Só que somente as fêmeas é que vão produzir leite, ok? Hormônios, as suas células vão ser voltadas para a produção de leite. E detalhe, esse leite ele serve de alimento para os filhotes. Então o leite ele vai conter aminoácidos, vai conter anticorpos, vai conter aí proteínas. Para quê? Para servir de alimento para os filhotes. Nós, seres humanos, somos os únicos aí dos mamíferos que a gente ainda continua tomando leite mesmo depois de adulto. Mas o leite, ele é feito para os filhotes, para servir de alimento para os filhotes, e só as fêmeas produzem leite. Então, primeira característica de todos os mamíferos, possuem glândulas mamárias. Vamos ver a próxima característica. Só os mamíferos possuem pelos. Teve pelo, é mamífero. Tá bom, gente? Então, só os mamíferos possuem pelos. E também, os mamíferos possuem uma camada de gordura abaixo da pele, subcutânea, tá bom? Cutis é pele. Então, abaixo da pele, nós temos uma camada de gordura. E só os mamíferos vão ter uma camada de gordura abaixo da pele, ok? Então, olha aí, ó. Só os mamíferos possuem pelos e abaixo da pele é uma camada de gordura. Ambos, tanto pelo quanto camada de gordura, funcionam como isolante térmico. Isso é muito visível em animais que vivem em regiões frias. Por exemplo, aí o urso polar, ele tem pelo, né, uma grande quantidade de pelo, e ele também tem uma camada de gordura aí abaixo da sua pele que vai servir para quê? Para aquecê-lo, como isolante térmico. Outra característica dos mamíferos é que eles possuem um músculo que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, aqui em cima eu tenho o tórax
tá? Eu tenho um tórax e aqui abaixo eu tenho um abdômen. O que faz a divisão entre essas duas cavidades é esse músculo aqui, gente, ó, esse músculo que a gente chama aqui, tem uma forma abobada, né? Abobada é como se fosse a cúpula, né, do Teatro Amazonas, por exemplo. A cúpula do Teatro Amazonas é também abobada, né? Muito bem. Então o que acontece? Só os mamíferos têm diafragma. E esse diafragma serve para quê, gente? O diafragma, ele vai servir para respiração. Ele é um dos músculos principais da respiração. Outros músculos que auxiliam na respiração são aqueles que ficam entre as costelas, chamados de intercostais. E o diafragma fica aqui, ó, aqui abaixo dos pulmões. Vamos ver outra característica exclusiva dos mamíferos. Os mamíferos, eles têm os dentes diferenciados. O que significa isso, gente? Diferenciados é que eles são diferentes uns dos outros. E além disso, esses dentes são adaptados à alimentação. Por exemplo, nós seres humanos, nós somos onívoros, ou seja, nós nos alimentamos de verduras e também de carne. Então aqui os nossos dentes vão servir para cortar, esses daqui da frente. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Vão servir para cortar, vai servir aqui, ó, também para fixar. E os demais aqui, eles vão servir para quê? Eles vão servir para amassar, para triturar. Aqui a gente tem uma arcada, de um cavalo. Olha como esse dente, gente, olha aqui como esse dente é bem grandão. Esse dente tem uma área muito grande, semelhante como se fosse aqui os nossos molares, tá? Aqui ele vai cortar com esses dentes da frente e depois aqui ele vai amassar. Amassar por quê? Porque a grama ela é muito forte. Como assim, professora? Ela é muito resistente, gente, porque ela tem ali, são células vegetais, que tem parede celular, a parede celular tem celulose, então é difícil de digerir. Então fica, ó, bem, eles amassam bem. Então, dentes diferenciados é uma característica exclusiva dos mamíferos, tá bom? Se a gente pegar, por exemplo, os dentes de um réptil, né, a gente vai ver que eles são muito semelhantes entre si, eles são muito semelhantes, eles não têm uma diferença entre um que vai cortar, um que vai triturar, o outro que vai rasgar, ok? Beleza? Então a gente viu quais características aí dos mamíferos. Glândulas mamárias, pelos, camada de gordura abaixo da pele ou subcutânea e dentes diferenciados. Agora a gente vai ver os grupos de mamíferos. Olha aí, ó, os grupos de mamíferos são esses, gente. Você pode ouvir tanto por esses primeiros nomes aqui, ó, que são os mais comuns, quanto por esse daqui, tá? Então a gente olha aí os monotremados, os marsupiais ou placentários. Ou também você vai ver em alguns livros os prototérios, os metatérios e os eutérios. Vamos falar de cada um deles? Vamos falar de cada um deles. Bem, vamos começar com os monotremados. Por que monotremados? Porque eles possuem uma cavidade chamada de cloaca. Essa cloaca, ela serve tanto para o sistema reprodutor, para a postura de ovos, quanto para o sistema digestório, tá? Para a eliminação de resíduos. Então, olha só, gente, os monotremados, eles são mamíferos que põem ovos. Eles são mamíferos ovíparos. Ali a gente vai ter o ornitorrinco e aqui a gente vai ter a equidna. Eles são animais característicos aí da Oceania, tá? Daquele continente que é um pouquinho mais afastado. Mas por que eles são mamíferos? Por causa das primeiras características que a gente viu. Presença de glândulas mamárias, tá? Pelos. Vamos para o próximo grupo, os marsupiais. Os marsupiais a gente já conhece eles mais um pouquinho. Conhece, professora? Sim. São mamíferos cujas fêmeas possuem uma bolsa. O nome dessa bolsa é marsúpio, por isso que o nome do grupo é marsupiais. O filhote completa o desenvolvimento nessa bolsa. Então, gente, olha só, aqui a gente tem filhotes de gambá. Observa que eles não estão totalmente desenvolvidos. Eles não estão. Então, o que eles estão fazendo aí? Eles estão presos ao mamilo que fica aqui, aos mamilos que ficam aqui
no marsúpio, ok? Aos mamíferos que ficam aqui no marsúpio, para quê? Para completar o seu desenvolvimento. Era como se eles nascessem prematuros, né? Vamos dizer assim, e aí eles só completam o desenvolvimento no marsúpio, ok? E o nosso último grupo, placentários. Placentários já dá ideia do que? Já lembra? Placenta, não é? As fêmeas desse grupo, elas possuem placenta. E essa estrutura permite que o feto se desenvolva totalmente dependente e dentro do organismo da mãe. Então, ele só vai nascer, não é? Normalmente ele só vai nascer quando ele tiver com desenvolvimento completo. Gente, e falando em placentários, a gente tem os anexos embrionários. O que são anexos embrionários? São estruturas que vão se desenvolver, vão ser originadas aí no corpo das fêmeas, só quando elas estão grávidas. São estruturas que vão ser aí a união do embrião com também aí o útero da mãe, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o córion. O córion é essa estrutura que vai circundar todos os anexos embrionários. Aí a gente vai ter o âmnion. O âmnion é uma membrana que também vai circundar. Só que dentro do âmnion tem um líquido, chamado de líquido amniótico. Esse líquido, boa parte dele é água. É por isso que a gente ouve aquela frase, a bolsa estourou. A bolsa é o âmnion. Tá? E aí o que sai, aquele líquido, é o líquido amniótico. A gente também tem, ó, a placenta. A placenta, ela é aí uma estrutura que vai ser formada tanto pelo embrião quanto pelo útero da mãe. Ela vai recolher aí excretas que o feto não vai mais usar, por exemplo, gases que ele não usa mais, né, algumas outras substâncias, vai recolher e vai ser ali, gente, comunicação, né, da mãe com o feto, mas a gente também tem aí a ligação entre a placenta e o feto, é o cordão umbilical. Vamos dar uma resumida nos anexos embrionários? Leucórion, membrana que envolve todos os anexos. Âmnion é uma bolsa que possui um líquido amniótico, protege contra choques mecânicos. Gente, choques mecânicos são batidas, por exemplo, se a mãe escorregar, né? E desidratação, porque como tem muita água, o feto fica hidratado. Placenta realiza trocas gasosas e remove excretas do feto. Excretas são substâncias que não vão ser mais necessárias. Formada por tecido do útero e do embrião. E o cordão umbilical, gente, que liga a mãe ao feto. Falamos de várias características dos mamíferos. E agora, vamos para o nosso checklist. Depois de várias características dos mamíferos, bora lá para o nosso checklist. Vimos as características exclusivas dos mamíferos, tá, gente? Glândulas mamárias, não é? As glândulas mamárias, elas vão servir para a produção de leite. Tanto machos quanto fêmeas produzem leite. Porém, só as fêmeas, na época, né, ali da gravidez, é que vão desenvolver aí, vão produzir leite. Outra característica são os pelos. Somente mamíferos têm pelos e todos os mamíferos têm pelos, mesmo que sejam poucos, mas ali vai ter pelos. Camada de gordura subcutânea, então abaixo da pele, os mamíferos possuem uma camada de gordura, tá? Então, o que a gente vê aqui no nosso próprio organismo? Então, a gente tem a nossa pele, tá? A gente tem a nossa pele. Abaixo da pele a gente vai ter também alguns, né? Mais, outros menos, enfim. Mas a gente tem uma camada de gordura. E depois é que vai vir o nosso músculo, tá bom? Então, aí a gente consegue perceber no nosso próprio organismo. Vamos lá. Outra característica é o diafragma. O diafragma é o órgão, é o músculo, não é? Não deixa de ser um órgão também, que vai dividir aqui, ó, que vai dividir a caixa torácica que fica aqui, ó, protegida pelas costelas da cavidade
abdominal, tá? Então, ou vai dividir a cavidade torácica da cavidade abdominal. Esse músculo fica aqui, ó, gente. Ele fica logo abaixo dos nossos pulmões, então ele vai fazer esse movimento de respiração, né? Vai se contrair e vai relaxar, sendo fundamental na respiração. E a última característica que a gente viu foram os dentes diferenciados. Ou seja, os mamíferos eles possuem na sua arcada dentária diferentes tipos de dentes e eles são adaptados à alimentação. A gente falou também sobre os grupos de mamíferos. Nós temos aí os monotremados ou prototérios, né? Como exemplo, como representante a gente tem o ornitorrinco, que são mamíferos que põem ovos. Temos os marsupiais ou metatérios, né? Como representantes a gente vai ter o canguru. É fácil a gente lembrar que o canguru tem a bolsa, né? Porque a gente vê isso muito na televisão. Mas a gente também tem a nossa mucura. Temos que valorizar o que é da terra. As nossas mucuras são marsupiais. Falando em mucura, essa mucura tá bonita aí nessa foto, hein? Temos também os placentários ou eutérios. Um exemplo, boto. O boto é placentário, gente. Aí tem o desenvolvimento do feto, ele é totalmente aí no corpo da fêmea, tá? E falamos também sobre os anexos embrionários, que são estruturas que vão se desenvolver quando a fêmea, né? A fêmea vai estar grávida e aqui o feto fica totalmente dependente da mãe e ele se desenvolve aqui no útero, tá? E aí a gente vai ter como anexos embrionários o córion, que vai circundar o âmnio, que tem o líquido amniótico, a placenta, que vai fazer trocas gasosas e também vai recolher excretas do feto. E ligando aí a placenta ao feto, nós vamos ter o cordão umbilical. Então, vimos tudo isso daí dos mamíferos. Agora a gente vai para a nossa dica. Na nossa dica, a gente vai ver algumas características dos mamíferos, mas que não são exclusivas desse grupo. Ou seja, são importantes da gente saber, mas a gente tem que saber também que outros grupos compartilham dessas mesmas características. Por exemplo, os mamíferos eles são homeotérmicos. O que significa isso? O seu corpo ele tem uma temperatura interna e essa temperatura interna ela é constante, ela não vai mudar. Como assim, professora? Aqui nós temos a raposa do Ártico. A raposa do Ártico, como o próprio nome está dizendo, vive no Ártico, vive em uma região super gelada. Suponhamos que a sua temperatura corpórea seja 40 graus. Vai ser 40 graus quando tiver 10 graus, quando tiver menos 10, quando tiver menos 20. Vai ser a mesma, igual a gente. Nossa temperatura é 37 graus. Se tiver muito frio, internamente a gente continua com 37 graus. Se tiver no calor, muito calor, né? Continua 37 graus. Dá uma variadinha, mas é muito pouco. Outra característica aí dos mamíferos, né? Que também as aves também são homeotérmicas. E as aves também têm coração com 4 cavidades. O que são cavidades? São separação do coração, é como se fossem compartimentos, câmaras. Então, o nosso coração ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Quem tem um coração assim? Mamíferos, aves e os crocodilianos. Quem são os crocodilianos? São os répteis, por exemplo, como o nosso jacaré, né? Os próprios crocodilos também. Outra característica dos mamíferos é o encéfalo desenvolvido. O encéfalo é tudo que fica na nossa caixa craniana. Tudo aquilo que fica dentro da nossa caixa craniana se chama encéfalo. Dentro, né, um dos órgãos do encéfalo é o cérebro. Observa que a palavra não é cérebro, é cérebro. Temos o cérebro, nós temos aí o cerebelo, o tronco encefálico, tá? Então aqui nós temos o encéfalo muito desenvolvido. O que significa isso? Nós temos aqui um controle central, nós vamos ter muitas células nervosas. Outra característica dos mamíferos é que as suas pernas elas podem ser modificadas, elas podem ser adaptadas, por exemplo, para asas ou para nadadeiras. Então,
Alguns vão ter pernas, mas a mesma origem embrionária da perna a gente vai ter aí, ó, para asas, né? Para nadadeiras. Outra dica, gente, olha aí, é que os mamíferos, não é, eles não são só fofinhos, eles podem também transmitir doenças e é importante que a gente saiba disso. O porco e o boi, na sua carne, quando a sua carne não... Melhor, quando os animais eles não são bem tratados de certa forma, eles são bem condicionados, eles podem comer aí ovos de tenha. Então ali na carne pode ter uns grãozinhos parecendo brancos, até chamados de canjiquinha, que se a gente engolir, a gente pode desenvolver aí, ó, teníase. O morcego, ele pode transmitir um vírus letal, o vírus da raiva. Então aí se na sua região tem muitos morcegos, evite contato, tá bom, gente? E são morcegos que se alimentam de sangue. São poucas as espécies, mas é importante evitar. O gato também pode transmitir doença, então tem que tomar cuidado, principalmente com mulheres grávidas. E o rato? O gato pode transmitir a toxoplasmose. E o rato pode transmitir a leptospirose, também uma doença super séria, então evite aí ratos também, proximidade com esse tipo de animal. Ok? Muito bem, gente. Vamos para o nosso encerramento. Você já nos segue nas redes sociais? Anota aí, @Centro de Mídias _AM. E quando você postar aquela foto dos seus estudos, nos marque, #Projeto Conquistar SeducAM. É isso, queridos. Bons estudos!